Ó, espera aí, já vai começar o programa. E é claro que antes de começar esse programa, eu tenho que falar de uma parte muito importante, que são os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa vá além cada vez mais. Então, vou deixar aqui embaixo aqui o link de todos os nossos patrocinadores para vocês seguirem. Beleza? Então, tamo junto e bora pro programa. Salve, salve, galera! Mais uma vez, Brunão Cast com vocês, mais um programa. Então sejam todos bem-vindos a mais um programa do Brunão Cast com muita novidade. Espera que até o final do programa eu vou dar muita novidade para vocês, beleza? Então assim, ó, quer acompanhar o trabalho do Brunão Cast? Vai em todas as plataformas digitais, inclusive no Spotify, e procura Brunão Cast, que tu vai achar todos os programas. Não é, Rato? Deixa eu aparecer aqui, aí é isso aí. Como é que tá as coisas, Rato? Tudo lindo e tu? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos Coisa para mais boa. um programa, quadro novo. Um novo projetinho. Um novo projetinho É. começando. Diz que promete, hein? Esse quadro aqui veio pra rachar, Rato. Olha aí quem tá sentado na frente do homem. Pô, olha aí, cara. Olha aí. Vamos pra cima então nesse Bora. programa? Então sejam bem-vindos e hoje estreia do novo quadro, e esse quadro é chamado Hora do Pump, é isso mesmo, vocês já viram nas redes sociais, quem não viu, vai lá no Instagram, já procura Brunão Cast. Beleza? Então estamos aqui hoje com o nosso grande convidado, vocês vão ver em seguida agora, com uma grande novidade no final, e esse programa já vai começar com tudo, então é a Hora do Pump, primeira edição hoje, vamos atracar e vamos pra cima. Então, o nosso convidado hoje é um nutricionista para falar, desmistificar muita coisa sobre academia, musculação, alimentação. E vai ter muita coisa nesse programa hoje. Então, antes de eu apresentar, já digo, pega e curte agora esse vídeo e se inscreve no nosso canal. E no cantinho da tela aqui, ó aqui. Cantinho da tela tem um QR Code onde tu vai poder ajudar esse progresso do nosso programa cada vez mais. Beleza? Então, Juliano, seja muito bem-vindo ao primeiro quadro do Brunão Cast, a Hora do Pump. Eu que agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui, é uma honra, é muito importante, sim, eu sempre falo que é muito importante a gente falar sobre nutrição, né? Com certeza. Ainda mais com a tua presença aqui. Então, Pô, que isso, muito cara. obrigado pelo Pô, convite. eu que te agradeço por ter aceitado o convite antes, ó. Agora já tô bem esquematizado com o esquema. No teu lado aí, ó, já pega o teu presentinho aí. Opa! Já pega o teu Olha presentinho, que tem presente Sim. para convidado aqui. Então, pessoal, nosso primeiro Que quadro qualidade. da Hora do Pump vai ter muita Toma. coisa. Aí, ó. Que Primeiro isso, aqui a hein? tua câmera aqui, ó. Cadê? Chama. A Hora do Pump. Ah, respeita Que os isso. guri. Juliano, vamos meter marcha o seguinte. Dale. Eu vejo o traçar da tua parte de nutrição e tu sempre atendendo, agenda cheia, graças a Deus. Mas assim, ó, vamos começar contando um pouco da tua trajetória. Porque tem pessoas que a trajetória começa diferente, mas vai pro caminho que hoje, por exemplo, tu tá. Conta um pouquinho da tua trajetória e te apresenta também pra galera ali na tua câmera aqui, ó. O pessoal quem não te conhece já vai saber. Show de bola. Então, pessoal, meu nome é Juliano Barcelos, sou nutricionista esportivo, sou aqui da cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. E a minha história de vida, assim, que iniciou, fez com que eu buscasse a nutrição, ela é bem semelhante, assim, bem comum, na verdade, a várias pessoas que entraram na área da saúde, né? Então, quando eu era pequeno, por volta de 10, 11 anos, eu tinha um sobrepeso, aquele famoso... Tá louco? Eu não era gordinho, né? A minha mãe dizia que era excesso de gostosura. Então, eu acredito até Boa. hoje. Não falo pra ninguém que eu era Não, gordinho. tá Era certo. excesso de gostosura. Excesso de gostosura. Mas eu tinha gostosura demais, entendeu? E aquilo me incomodou até que chegou o ponto de que eu pedi pra minha mãe para ir no nutricionista. Uhum. Eu tinha por volta de 10, 11 anos. Aí eu fui uma vez, não deu muito certo. E ela falou, bah, meu filho, não tenho condições assim de ficar pagando nutricionista pra ti. Tudo muito apertado na época. Sim. E aí ela falou assim, olha, mas aí tem um computador aí, tem internet. O que tu descobrir aí que tu precisa fazer, o que nós precisamos fazer, tu me avisa que vamos rolar, o que tu tiver que fazer, a gente faz. Claro. Então, se tiver que cortar comida, a gente corta. Diz aí. Beleza. Comecei a estudar, 10, 11 anos. Isso era por volta de 2012. Então, tu como um cara antigo, tu sabe que Porra, cara. na época não tinha muita informação. Né? Tinha YouTube. Então, assim, ó, o YouTube estava iniciando, não tinha muita informação, não tinha tanta Escassez da informação. informação. Pô. E aí, o que nos sobrava na época? Fórum. Eram os fóruns de blogs. E aí, esses blogs, a gente tinha... Era como se fosse
Tipo assim, eram vários assuntos assim que tinha abordados do dono do blog, e ali embaixo tinha um fórum que o pessoal trocava ideia. Aí, por exemplo, whey protein. Tá. Aí a gente começava a comentar ali. E aí, com base nesse fórum, nesses comentários das pessoas, eu comecei a estudar. Aí eu entendi que aqueles 2 bifes de hambúrguer que eu comia frito de noite não era tão interessante. Que aquele pote de bumu que eu comia de tarde ali, que eu amassava com chocolate granulado, talvez não era tão importante. E aí tudo isso foi entrando no meu entendimento e fui aplicando e emagreci muito rápido. Emagreci por volta de 12 quilos na época. Não era muito, entende? Não precisava perder muito peso. Toma 12 quilos é... Combinou com aquela espichada assim na adolescência. Na adolescência, assim. já aproveita e já dá o crescimento. Isso. E aí entrei na musculação. Aí me apaixonei pela musculação. Meu primeiro personal foi o Haroldo Teixeira. Inclusive, seria muito interessante ser convidado para participar. Legal, é um cara assim, ó, que tem um poço de conhecimento. É o que tem a academia na frente da UPA. Isso, exatamente. Tá. O Haroldão, ele competiu muito no powerlift. E ele já competiu, ele passou a vida inteira no powerlift. Agora, mais velho, ele competiu no fisiculturismo, ganhou vários campeonatos. Então, o Haroldão é um poço de conhecimento, assim. E aí ele foi o primeiro personal. Me apaixonei pelo powerlift na época, competi com 15, 16 anos. Então, desde lá eu venho com esporte. E aí, pelo fato de eu ter estudado sobre nutrição, ter aplicado em mim, ter aquele resultado, isso acabou me apaixonando, né, pela nutrição e fez com que futuramente eu entrasse na faculdade. Só que aí eu também precisava daquele patrocínio ali para pagar a faculdade. Claro. E aí que entrou o Exército. Aí foi o Exército que me ajudou nessa parada. Foi. Tá, e do Exército ali Tá, então tu começou a faculdade e pagou com o Exército. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar desde cedo, dos 14 aos 16, trabalhei no escritório de contabilidade. Dos 16 aos 18, trabalhei numa farmácia. Aí, quando eu vi que não tinha mais como crescer na farmácia ali, farmácia pequena e tal, eu vi no Exército a oportunidade de evoluir financeiramente, né? E aí, o meu ex-sogro, na época, me falou assim, vai pro quartel que tu pode ser cabo. Aí eu falei, quanto é que ganha um cabo? Ele, tanto. Opa, já melhora. 5 vezes mais que eu ganhava na farmácia. Eu, tá, vamos lá. E tu já imagina quanto que eu ganhava na farmácia como estagiário. Né? Não, a coisa é curta mesmo. Estagiário é escravo, cara. É complicado. E aí eu fui pro quartel, aí me destaquei no meu ano de recruta, aí consegui ser promovido no segundo ano para sargento temporário. E aí fiquei os 7 anos como sargento temporário. E aí, eu, em 2017, entrei como recruta, 2018, fiz o curso para sargento. Em 2019 eu pensei, é isso que eu sei fazer da minha vida, então vou estudar para ser de carreira. Passei o 2019 estudando e aquele sonho da nutrição adormecido. Porque na época não tinha, era antes da pandemia, então tu sabe que a nutrição, o fitness não tinha esse hype todo como tem hoje. Sim. Hoje tá no hype e que bom, né? Porque é uma moda saudável, né? Que bom. E a pessoa que poderia estar, sei lá, jogando a sua saúde fora, hoje ela tá na moda da academia. Tem muita gente que se irrita com isso. Sim. Tem muita gente que fala, olha lá os Enzo na academia. É verdade, cara, isso mano. é legal, velho. As crianças estão ali, os adolescentes estão ali, poderiam estar se drogando, alguma coisa assim. Menos um na droga, menos um na rua. E aí foi indo assim, só que aí eu vi que eu gostava do Exército, mas a minha paixão era pela nutrição. Era arriscado, porque não era uma profissão próspera na época, não era vista como próspera. Não. Porque não tinha mercado. Não é que não tinha mercado, mas assim, não tinha o hype, assim, não era a sensação. Sim. Mas eu quis arriscar, eu quis ir atrás do meu sonho, não fui pelo dinheiro. E aí consegui pagar a faculdade por conta do salário do quartel. E aí me formei na faculdade antes de sair do Exército. Aí acabei saindo do Exército formado. Dentro do Exército, atuei 2 anos no setor da alimentação, então consegui trabalhar na minha área dentro do Exército, que é a nutrição ali voltada para o setor da alimentação, unidade da alimentação, legal. Nutrição industrial. Né? E então tive esse conhecimento, foi bacana. E aí consegui sair do quartel encaminhado já na minha profissão. E já saiu atendendo? Eu já atendia dentro do quartel. Enquanto eu estava no quartel, eu comecei a atender em 2023. Claro. Eu atendo faz 2 anos. Só que eu atendia em parceria com o Lucas, que é outro nutricionista da cidade, o Lucas Radatz. O Lucas Radatz. E aí o Lucas foi o primeiro a me estender a mão. E ele falou assim, cara, eu sei que tu tem um conhecimento legal aí, eu sei que tu já sabe fazer avaliação, vem estagiar aqui comigo. E aí eu comecei a estagiar com ele, aí comecei a ter a minha rede de pacientes. Claro. Então, quando eu me formei, já
ficou fácil pro pessoal já me conhecer. Sim, boa, legal, Juliano. Legal mesmo. E importante o que tu falou também sobre que tá no hype a academia hoje. Muito. Cara, antes o cara viu um cara de regatinha na rua, assim, o cara já dizia, quer pagar de maromba, quer não sei o quê. E eu acho que com o crescimento das academias, os nutricionistas começaram a crescer junto, né? Não só da academia, como vários esportes. Então, se tu for reparar, desde a pandemia foi um divisor de águas assim, em relação à saúde. Porque na pandemia, muitas pessoas conseguiram perceber que obesidade é uma doença. Então, pessoas que tinham obesidade, como que tu vê que tu tem obesidade? De acordo com o IMC, né? O IMC Sim. é peso vezes altura ao quadrado. Ou seja, as pessoas que tinham obesidade entravam no grupo de risco. Logo, aquela romantização da obesidade se perdeu. Inclusive, a gente indo para a parte assim, do empreendedorismo, diversas marcas grandes que antes romantizavam muito a obesidade e usava assim a questão das minorias e tal para conscientização contra a gordofobia e tal, que é uma causa muito nobre, Sim. porém entra aquela questão que obesidade é uma doença. Então, assim, Entendi. gordofobia não pode acontecer. Porém, Sim. a gente não pode nos cegar de dizer que obesidade não é uma doença. E isso ficou muito evidente na pandemia. Então, a pandemia foi esse divisor de água, sabe? Aí, durante a pandemia, o pessoal começou a perceber, pô, eu tô doente, então. Então, o fato de eu estar obeso vai fazer com que eu tenha facilidade de contrair o vírus. Então, eu vou ir para academia, eu vou iniciar outra atividade. Sim. E aí, como tu disse, que a musculação teve esse hype, mas teve várias atividades que tiveram também, a corrida, o crossfit, treinamento funcional. Tudo, se tu for ver, cada um teve uma época. Tipo assim, Foi. 2021 foi corrida, 22 foi o crossfit, treinamento funcional estourou. Estourou mesmo, os cross, né? Aí 23 foi musculação, 24 ficou entre musculação e corrida. Agora 25 tá um mix de tudo. Se tu for Que é reparar, pior que é verdade. a corrida Tudo. nunca teve tanta febre aqui na nossa cidade. Sim. Tem diversos corredores aqui na cidade, diversos atletas de corrida de rua que sempre competiram e até conversei com eles. Inclusive, um foi meu colega lá na farmácia, estava conversando com ele esses dias. Ele disse que agora a competição não tá barbada para ele, porque tem muita gente Sim. na corrida e tem muita gente competindo no treinamento funcional e por aí vai. Tia, tem muita coisa, né? Muita coisa. muito. E sabe aonde o pessoal vai ficar mais informado com isso? Com o Squad, a Hora do Pump. Então agora o pessoal vai estar muito mais informado, né, Rato, com esse nosso quadro de hoje, porque a Hora do Pump vai vir pra rachar, Juliano. Vai com certeza. Vai ver. Porque, cara, isso não é porque eu tô na tua frente que eu vou te dizer isso. Mas, cara, essa tua iniciativa é como eu te disse lá na clínica. Que esse apresentador aqui é meu paciente, né? Então, Sim, por que vocês acham que eu tô... Por que vocês acham que ele tá chipado, né? Então é como eu te disse lá na clínica, não é porque tá na minha frente, mas essa tua iniciativa é muito importante, é muito importante tanto para nossa cidade quanto para a divulgação geral nível Brasil. Sim. É assim, ó, tu tá furando uma bolha, entende? Sim. Porque tu tá misturando os mundos. Com certeza. Entende? O teu mundo da tua empresa para o mundo fitness, sabe? A parte da saúde, a parte psicológica. Sim. Então isso é muito bacana. Sim, nós vamos fazer história com isso. Pode apostar, Juliano, com certeza vai fazer parte disso. E assim, ó, Juliano, bem importante, por que a gente deve falar tanto na alimentação? Porque antes o cara quer só entrar na academia, acho que o mais importante é treinar forte, mas por que falar tanto da alimentação? Porque por mais que a gente tenha muita informação hoje, ainda a alimentação tem muito tabu, ainda a alimentação tem muitas afirmações falsas, e o pior que eu tenho para te dizer, aumentou. Por quê? Porque tem dois lados, né? Então, hoje nós temos mais informação, hoje nós temos mais TikToker, pessoas que são digitais influencers, enfim. Então, chega mais... As pessoas têm mais acesso à informação. Isso. Sim. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado bom? O lado bom é que a pessoa que não tem condições de pagar um nutricionista e pagar um personal trainer, ela vai ter uma noção ali e ela vai conseguir seguir com aquilo ali e vai dar certo. Porém, tem muita gente que se aproveita dessa facilidade de acesso à informação para propagar informações falsas. Sim, é verdade. E aí tu me pergunta, o que a pessoa ganha com isso? Dinheiro? Então, é muito complicado, porque é uma linha tênue. Então, assim, o profissional da área da saúde, ele tem que ser próspero, ele tem que ganhar dinheiro como qualquer outra profissão. Né? Então, a gente faz por amor, mas o amor não enche o prato na mesa. Então, Sim. a gente precisa pensar em dinheiro. Porém,
Tem muita gente que pensa 90% no dinheiro e às vezes nem 10% na saúde, no bem-estar. Então, é muito difícil, por exemplo, um nutricionista, seja esportivo, seja clínico, oncológico, é muito difícil um nutricionista trabalhar com marcas, sabe? Marcas de suplemento, com marcas de fitoterápico. Mas é difícil, porém é comum. Então, assim, eu tô dando um tiro no pé aqui falando isso para ti. Que pode ter um dono de uma empresa que pode estar vendo a tua podcast e aí pegar e pensar assim, pô, mas eu ia contratar o Juliano para fazer a propaganda aqui do meu fitoterápico. Só que, cara, Juliano, eu não vou fazer propaganda de nada que eu não verificar na literatura que, assim, que é muito importante o consumo. Sim. Porque eu sei que o meu paciente ou o meu seguidor, que ele não tem condições, mas que ele acredita muito no que eu digo, ele vai deixar de comer arroz para comprar a glutamina. Entendeu? Então, Sim. a mãe dele tá mal lá do estômago, e aí eu vou falar para ele que a glutamina auxilia no trato gastrointestinal. E aí ele vai lá, vai comprar o suplemento, eu vou enriquecer aquela loja de suplementos, eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar uma comissãozinha, mas aquele meu paciente lá, que tá humilde, vai deixar de comer arroz por causa minha. Eu não faço isso. Sim. Mas assim, isso que eu tô te falando é uma visão micro Claro, do que acontece claro. no Brasil inteiro, entendeu? Sim. É muito dinheiro envolvido. Tem muito dinheiro envolvido hoje na área da saúde. E isso que a gente tem que se ligar. Claro, com certeza. E voltando ao papo da alimentação, ela é mais importante quanto o treino ou não? Cara, se equipara. Eu poderia te dizer assim, é muito importante. Mas assim, antes da gente falar em performance, em resultado estético, falando sobre saúde. Tá. Digamos assim, vamos colocar um relato de caso. Um paciente com hipertensão, né, com pressão alta, certo? Ele vai ter um resultado muito significativo na regulação da pressão arterial se ele tiver uma prática de atividade física constante. Então, não é uma alta performance, mas se ele está sedentário, está com pressão alta, ele começa a caminhar 30 minutos 5 vezes na semana, vai ser muito eficiente para regular a pressão arterial dele. Não te digo que vai ser... Só que aí, pro lado da alimentação, o que ele precisa fazer? Precisa reduzir o consumo de sódio, certo? O que é mais? Não tem o que é mais. Com certeza, os dois fazendo juntos vai se potencializar. Então, eu poderia te dizer que se equipara. Sim, entendi. Mas também na parte de recuperação, de energia, desempenho, alimentação manda muito, né? Aí, se tratando da performance, né? Então, eu falei da saúde. Sim. Se tratando da performance, também é a mesma coisa, se equipara. Porque, por exemplo, alimentação, suplementação, combustível. Né? Tá. Exercício é tu pegar o teu carro e tu gastar o combustível. Então, assim, tu pode ter uma Lamborghini. Se tu não abastecer, ela não anda. Tu pode pegar e ter o melhor combustível, mas se tu não ligar o carro e o carro não tiver motor, ele não vai andar. Sim. Então, se equipara também. E também tem outras dúvidas que eu tenho e muitos têm também em casa, que vai assistir esse programa agora. Questão dos resultados. O cara não se alimenta bem, mas o cara treina forte. Como é que é a questão dos resultados disso? Ele se alimenta bem, mas ele não treina forte. Não, ele treina forte, mas não se alimenta bem. Tá, ao contrário. Ao contrário. Tá, então, geralmente a pessoa que é assim tem 2 cenários. Né? Eu vejo isso nos meus pacientes. Pacientes que chegam até mim assim, que eles não se alimentam bem, mas eles treinam forte. Aí pega muito a questão genética. Então, existem pessoas que nasceram para ser pesadas e existem pessoas que nasceram para ser leves. As pessoas que nasceram para ser pesadas e que acabam não fazendo dieta, elas vão ficar o famoso fordo, né? Que é a mistura de forte com gordo. Então vai ficar roliço, shape de caminhoneiro, tá ligado? E aí... Essa é nova pra mim. É o fordo, legítimo fordo. E aí, fordo? E aí, a pessoa que tem uma tendência genética para magreza, é aquela pessoa que tem uma cintura escapular estreita, que tem uma cintura abdominal bem amarrada. Essa pessoa... ela não vai ter resultado, ou seja, ela vai seguir magra. Então, entendi. esses 2 cenários. Pô, tá treinando bem, tá treinando pesado, 2 cenários. Se tu não tá te alimentando bem, ou tu fica forte, ou tu fica magro, tu mantém magro. Ou tu tem, assim, já vi casos de paciente assim, que o músculo fica redondinho, sabe? O bracinho fica formadinho porque tá fazendo atividade, só que não
enche, entendeu? Aham. Não ganha massa muscular. É, porque a alimentação, pelo que eu vejo, assim, ó, desde que eu tô fazendo a consultoria contigo, Deus o livre eu pensar, eu acho que tem muitos que pensam assim também. Eu subia na balança 90 quilos. Quando eu comecei eu cheguei e falei pra ti lá, como todo paciente quer, né? Ó, é o seguinte, ó, eu quero ganhar massa, mas não quero ficar muito magro. Mas eu me baseava muito pela balança. Eu me pesava 90 quilos quando eu fui lá. No outro mês eu voltei, tava com 88. Na minha cabeça, emagreci. E aí quando tu foi fazer os testes, os negócios que eu não entendo As muito, avaliações. as avaliações, eu vi que eu tinha trocado a gordura por massa. Cara, É bem isso comum. isso é muito massa, porque a maioria quer chegar lá e pensar, ó, eu vou... Porque pra mim comer, pra mim ficar forte, tem que comer muito. E pra mim secar, eu tenho que comer menos. Cara, A alimentação é complexa, né? é muito complexo. Mas assim, ó, se eu te disser que se tu não comer bastante e treinar bem, tu não vai crescer, eu vou estar te mentindo. Se tu comer bem, te alimentar com comida boa, assim, uma boa porção de proteína nas refeições, carboidrato, e tu treinar pesado, tu vai ganhar massa muscular. Só que aí a questão é assim, ó, é pessoas que querem chegar nessa linha tênue que é o que tu gosta, né? Então, por Sim. exemplo, tu falou assim, Juliano, eu quero emagrecer, eu quero perder um pouco de gordura e eu quero ganhar um pouco de massa muscular. Uhum. Essa linha tênue é uma linha difícil de chegar, porém é bem comum da gente conseguir. Uhum. Porque assim, nosso corpo, ele não gosta da gordura, entendeu? Nosso corpo não foi feito para ter uma camada muito espessa de gordura. Ele foi feito para ser um corpo funcional. Uhum. Ou seja, quando tu começa a dar o estímulo correto para ele acaba expulsando a gordura. Então, se tu tem uma dieta bem calculada Aham. para o teu objetivo, para o teu peso, para a tua altura, de acordo com o teu gasto energético total do dia, a consequência disso, se tu fizer o trampo certo, vai ser tu ganhar massa muscular Uhum. e aí tu vai perder gordura. Vou te dar um exemplo na Tá. prática, assim, ó. É uma paciente minha. Ela estava extremamente magra. Tá. Então, assim, ela estava com um percentual de gordura bem baixo. 12% para a mulher é bem baixo. E aí, ela estava com uma quantidade legal de massa muscular. Uhum. Só que ela queria chegar aos 10% de gordura e ela queria também ganhar um pouco mais de massa. Aí, se tu pega outro profissional, ele vai te dizer assim, minha filha, te decide. Ou tu faz uma coisa, ou tu faz outra. Sim. Mas dá. Por que eu vi que dava? Porque a musculatura dela estava depletada. A gente chama de flat. A musculatura dela estava murcha. Porque ela Tá. estava muito tempo com um déficit calórico bem agressivo. O que seria o déficit calórico? Consumir menos calorias do que tu precisa, de acordo com o teu gasto energético total. Tá. Então, de acordo com meu peso, a minha altura, o nível de atividade que eu faço, Tá. eu tenho um gasto energético total. Supondo assim, 2.400 calorias. Se eu Tá. consumir 2.000, eu tenho 400 de déficit. Uhum. Aí ocorre o emagrecimento. Ela estava muito tempo assim. Ou seja, o músculo dela estava pedindo glicogênio. Uhum. Ou seja, o treino dela estava fraco. E aí, o que nós fizemos? Eu falei, confia em mim, eu vou aumentar tuas calorias e tu vai perder mais gordura. Pô, Tu vai sair desse platô. Foi o que aconteceu. Colocamos ali mais 400 calorias para ela. Aquelas 400 calorias foi o combustível que ela estava precisando. Aquilo ali ajudou ela a performar melhor no treino. Aquilo ali ajudou a progredir legal, carga. legal. E aí, o fato dela ter progredido carga fez ela gastar mais calorias no treino. Sim. E aquelas calorias gastas fizeram ocorrer a melhora da resposta insulínica e aí fez com que ela perdesse mais gordura. Então, como tu disse, é complicado. É bem a nutrição é complicado. Então, Eu mesmo, eu não entendo nada disso. Até hoje, cara, mesmo fazendo a consultoria contigo lá, não entendo muito desse negócio de proteína, carboidrato e tudo. E eu acho que a principal dúvida de todos que estão assistindo, é muita gente. Porque essa academia está cada vez super lotada e o cara tem muitas dúvidas no início. E eu tenho certeza que tu deve ter uma listinha de mesmas dúvidas ali. Tu deve ter, né? As principais dúvidas de quem está começando. Eu acho que o que eu como antes do treino, o que eu como o que eu uso de suplemento, como eu sei que eu vou evoluir, como eu posso fazer isso em jejum, posso fazer isso comendo, eu tenho que comer mais antes do treino, eu tenho que comer menos, mais depois do treino, não sei. O que as principais dúvidas, assim, para quem está iniciando? Porque isso aí é importante. O pessoal que está assistindo, óbvio que vai se basear nisso, né? sim, com certeza. E aí, assim, trazendo um gancho ao que a gente tinha comentado ali, o fato da gente ter muita informação hoje
você dá um problema e assim, como tu disse, cara, tem muitas dúvidas, né? O pessoal tem sempre as mesmas dúvidas e tal. Por quê? Se tem tanta informação hoje, por que tem tanta gente gerando conteúdo? É verdade. Por que tu acha? Te fazer essa pergunta. Tu, Brunão, por que tu acha Vamos que lá. assim, ó, tem muita gente fazendo conteúdo, tem Tá. muito influenciador fitness, tem muita gente fazendo conteúdo sobre estilo de vida saudável, Tem dieta e mesmo. tal. Por que tu acha que ainda tem muita gente que chega lá na clínica com dúvidas sobre o básico? Tchê, eu acho que essa sobrecarga de informação aí, eu que estou em casa, quero pegar todas as informações. Eu olho para o meu tipo físico ali e quero pegar todas essa informação. Mas eu acho que está prejudicando é o achismo do coleguinha do lado, eu acho. E tu não acha, e tu nunca viu um vídeo assim aqui, tu viu um vídeo, aí um influenciador falou uma coisa, aí tu olhou, o outro Isso aí. falou outra. Aí um Sim. diz uma coisa, outro diz outra, ou não é? Tu E acha que se principalmente, confunde muito isso. Principalmente se eu chego lá na academia, eu vejo um bruxo meu que tá uma tora. Comecei a academia agora. Fala, ó, eu queria me alimentar assim, eu queria fazer esse tipo de treino. Não, faz isso aqui, ó. Aí eu faço uma dieta e um treino que não era meu, acho que isso que eu me confundo mais. E a maioria das pessoas se confunde. Eu acho que é a conexão desses dois mundos aí que tu falou. Entra a questão assim de tu imitar o coleguinha do lado ali, que, pô, vai ali, teu amigo tá dando certo, pá, me paga o bizu aí. O cara vai ali e fala, tu segue. Sim. E entra essa questão de que a pessoa que vai procurar informação na internet se depara assim com cada um falando uma coisa. E aí, assim, ó, por que isso acontece? Por que tem cada um dizendo uma Sim, coisa? por que será que... Porque, assim, tudo está envolvido no dinheiro, entendeu? Então, assim, eu posso estar sendo até chato de falar sobre isso, mas é uma parada muito importante para o pessoal, assim, ter o entendimento de não deixar ser enganado pela indústria, não deixar ser enganado por... Pô, polêmico, hein? Por pessoas, assim, ó, por nutricionistas baratos que têm o seu preço. Sim. Então, E não seu valor? não o seu valor. Então, tem muita gente querendo ganhar dinheiro com fitness hoje, seja o nutricionista barato ali que vai vender algo que ele vai ganhar uma comissão, seja o personal que vai querer indicar tal coisa ali que não tem fundamento, seja a própria empresa. Então, o fato de ter muita gente querendo ganhar dinheiro com a parada faz com que cada um diga uma coisa. Porque assim, ó, a ciência é interpretação também. A ciência, ela se atualiza semanalmente. E aí, cara, assim, ó, se tu quiser falar bem de algo, de algum produto, de alguma substância, tu vai achar um estudo que vai dizer algo bom e o que tu quer. Aí vai lá o Juliano, pega, escreve assim, faz um reels falando sobre a glutamina. Aí ele vai lá, né, no Google acadêmico, pesquisa um estudo falando bem sobre a glutamina, ele pega o título do estudo e bota aqui, ó, para parecer bem culto. Ah, não, aquele cara postou o corpo de um estudo ali, beleza, ele tá sabendo. Aquilo ali dá uma sensação de, como é que você fala? Dá uma autoridade, entendeu? Sim, porque eu botei sim. um estudo ali. E a pessoa acredita. Sim, Então, assim, se tu quiser achar um estudo para validar algo, beleza. Agora entra a questão interpretativa. O que a gente tem que se ligar? Que eu tenho uma interpretação, tá? Eu sou um nutricionista, vejo um estudo aqui da gringa, eu tenho uma interpretação sobre aquele estudo Sim. e eu escrevo um artigo dentro de uma revista. Se essa revista aprova o meu artigo, eu sou publicado na revista e aí vai lá o Brunão, lê aquela revista, vê a minha interpretação sobre um estudo que aconteceu e aí vai usar aquilo ali como lei, entende? Sim. E aí que tá o problema da parada. Aí tu me pergunta assim, tá, Juliano, então qual é a solução? A solução é a seguinte, ou tu procura um profissional habilitado, um profissional sério, para fazer um trabalho individual contigo, assim, individualizado, e tu tirar todas as tuas dúvidas com esse profissional. E te digo mais, aquele profissional que não consegue tirar todas as tuas dúvidas sobre a área dele, ele é um profissional fraco. Então, tu procura outro. Eu não estou nem te dizendo para mim procurar, eu estou falando em qualquer área. Se tu for no psicólogo e ele não conseguir tirar tuas dúvidas sobre o assunto que tu quer tratar com ele, então tu procura outro. Sim. Porque assim, ó, Bruno, eu não sei de tudo. Claro. Mas se eu não sei sobre um assunto que um paciente me pergunta, eu falo assim, ó, eu vou verificar e amanhã eu te trago um resultado sobre isso. Eu vou lá, pesquiso nas melhores fontes e entrego. Agora, eu não sei, isso eu aprendi no exército. Eu não sei, eu jamais falo para o meu paciente.
Ou eu falo porque eu tenho entendimento do assunto, eu vou lá e pesquiso e falo, vou verificar amanhã eu te trago. Então, o profissional que tu for contratar, seja exigente, ainda mais quando for tratar da tua saúde. Então, voltando, ou tu pega e contrata um profissional, tira todas as tuas dúvidas com ele, ou tu vê bem e filtra bem quem tu segue, filtra bem os influenciadores, os profissionais que tu segue, para entender, porque, cara, assim, ó, vou até falar um nome aqui. E aí, tá gostando do programa? Então já te inscreve no nosso canal no YouTube e ativa o sininho das notificações. E também procura no Instagram e já nos segue BrunãoCast. Te espero lá. Doutor Bacarati, uma coisa assim. Aquela Mayra Card, que agora tá mais off. Ah, tá. Então, assim, tem muito sensacionalista barato aí ganhando dinheiro Pô. e ganhando muito dinheiro, entende? Então, assim, Não, tem isso que que nós ligar. precisamos, dos dados. Sim, tem muita informação, hein, Juliano, avulsa. Muita, cara. Muita. Eu sou um que, quando eu busco uma informação, eu pego muita informação avulsa. Então, tenho certeza que a maioria também faz. Sim. Né? E voltando nesse princípio que a gente estava agora, é bem importante isso que tu falou aí, que a gente não se basear naquilo que a gente está no famoso achismo ali, né? Isso serve para mim, não. Eu acho que a dica também para quem está assistindo, pegar a procura de um profissional, que nem eu fiz, fui lá, procurei, Juliano, tô querendo fazer isso, aquilo, ou profissional do teu gosto, né? Que for, ou pegar e buscar muito bem a informação, né? Filtrar a informação. Filtrar, né? os profissionais que tu segue ali. E vamos para as dúvidas da academia, assim, comecei a academia, preciso tomar suplemento? Não. O suplemento, ele já diz o nome, né? Supre o alimento. Porra, aí, cara, quem Então, tá... grava essa. Suplemento, supre o alimento. Certo? Supre o alimento. Aonde que eu li isso, eu não sei, mas eu sigo isso, eu falo, eu repito todas as palestras que eu falo a mesma coisa. Tá, então tu tá me dizendo aqui, nesse nosso primeiro quadro do Hora do Pump, que quem começa a academia não precisa tomar suplemento. Não. Eu vou te dizer por quê. Tá? Vamos lá. Me fala nome de 3 suplementos aí, os clássicos. Pô, aí é o Brunão começando a academia, sempre com os mesmos. Whey, Tá, creatina, tá. aí vem aquele que me falou, um amiguinho me falou que tem a proteína do ovo lá, né? Que é A albumina? A albumina. Tá. Whey, creatina, albumina, certo? Vamos lá. Diz que eu tô completo com esses 3 aí. Tá, fechou. Não, tá completaço. Tá completaço também os 300 pila que tu deixa na... Ah, é isso aí. Isso que é o ruim. Os Eu acho que 300 pila por mês ali que tu bota ali na lojinha de suplementos ali, que tu pode pegar e fazer uns marmitão assim, ó, top. Né? Vamos lá então. Cara, o que acontece? O suplemento não é todo mundo que precisa, tá? Mas é muito interessante. Ele é, assim, um complemento e é um facilitador da dieta. Ou seja, o whey e a albumina são proteínas. A creatina também é uma proteína, mas o whey e a albumina... O whey é a proteína do soro do leite. Tá. A albumina é a proteína da clara do ovo, certo? A gente toma, por quê? Para bater a quantidade de proteína diária. A proteína é o tijolo na obra da construção muscular, certo? Ou seja, se tu não bate a quantidade de proteína que tu precisa por dia, aí tu não consegue ganhar massa muscular. Tu pode treinar e tal, mas não vai ter... Quando a gente treina, é assim, ó, o nosso músculo, ele é um tecido, assim, ó, entendeu? Tá. E aí o que tu faz? Tu faz isso aqui, ó. E aí no final do treino, ele tá rompido, os tecidos rompidos. E aí durante o teu sono, no processo de anabolismo, ocorre essa reconstrução dessas fibras. E essa reconstrução se dá com a proteína. Então, quanto? De 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo corporal. Vamos arredondar para 2 gramas por quilo corporal, tá? Ou seja, se tu tem 80 quilos, tu precisa bater 160 gramas de proteína, tá? Um bife médio assim de 150 gramas de frango tem uma média de 35 gramas de proteína. Ou seja, uma dose de whey tem uma média de 24. Então, se tu não tem tempo, se tu não gosta muito de comer... Vida corridona. Vida corrida e tal, tu não tem tempo para parar e comer um frango, beleza? Entra com whey, entra com albumina. Então, é uma substituição, é uma proteína mais rápida, mais saborosa, porque tu pode utilizar em receitas, tu pode fazer um bolinho com whey, tu pode... Então, é um facilitador da dieta, certo? Entendi. Agora, a tua pergunta, preciso? Não. Tu pode comer a tua proteína. Então, assim, tu pega 80 quilos, um cálculo rápido, tá? Só para mais ou menos tu entender. 80 quilos. Tu tem 80 quilos, Tá. 160 gramas de proteína, certo? Tá. Um ovo inteiro tem uma média de 8 a 9 gramas de proteína. Vamos botar 8, tá? 3 vezes 8, 24. 3 ovos de manhã,
tá? No teu café da manhã com pão e uma fatia de queijo. Tá. 3 ovos de tarde, né? Ou seja, 48 gramas de proteína, certo? Vamos colocar 200 gramas de bife de frango no almoço, 200 no jantar. Tá. Isso aí dá uma média de 60 gramas de proteína. Então, 60 no almoço para os 60 no jantar, 120 mais 48, 168. A gente bateu a tua proteína só com comida. Entendeu? Entendi. Foi meio rápido entendi. o cálculo, mas... Não, mas faz sentido. E eu acho que você tornou até mais barato. Sim, porque tu tá comendo frango e ovo como fonte de proteína, e aí pão no café da tarde e no café da manhã. Uhum. Pão ali, um cacetinho, pão de forma, o pão mais barato que tiver. Uhum. Aí no almoço, tu pega como fonte de carboidrato o arroz ou a batata inglesa, que são fontes baratas. Joga um azeitezinho como fonte de gordura e acabou. Esquece. Então tu fez dieta sem precisar de suplementação. E a creatina, o que que entra? A creatina, ela se une a uma molécula de ADP, criando mais uma adenosina trifosfato, ou seja, energia. Então ela te ajuda a ter mais energia, né, no músculo. Ou seja, Tá. ela não é um estimulante como a cafeína. Então a creatina, ela te auxilia no ganho de energia, de glicogênio muscular. A nossa energia durante o treino, o teu músculo, quando ele está sendo exercitado ali, ele precisa de glicogênio. E esse glicogênio é o carregamento sanguíneo dentro da musculatura. Pô, Esse carregamento ocorre com a creatina, ela auxilia esse carregamento. Ela joga mais sangue para a musculatura e a tua musculatura consegue assim, ó, tu fazer, tá lá na tua série de bíceps, rosca direta, 5, 6. Aí tá morrendo na 7ª, aí ali tu morreu. Aí tu tá com a creatina, tu consegue fazer mais 2. E aí no somatório final, tu vai aumentar o teu volume de treino, tu vai conseguir progredir mais carga. ela te dá mais força, é te dá isso mais mesmo? força, exatamente. Tá, e mitos, tem uns mitos da creatina que falam que desde quando eu era pequenininho, assim, mais novo, 12, 13 anos, eu tava com essa dúvida, que diziam que creatina dá pedra nos rins, é verdade isso ou não? Tu tá com quantos anos agora? Posso cortar o programa? Lança um corte aí, tá? Já respondi. Tô com 33. 33, tá. Eu acho que quando tu tinha uns 13 anos, se não me engano, 2005, 2007, se não me engano, a creatina foi proibido o consumo no Brasil, no comércio no Brasil, pela Anvisa. Teve uma época mesmo que parece que proibiram. Isso. Parece não, proibiram. Proibiram. Ficou, acho que, se não me engano, 5 anos. E aí a indústria começou a fazer o quê? Depois que liberaram, começaram a falar que era a creatina que só valia aquela que vinha lá dos Estados Unidos. Sim, só importada. Só importada. E aí era como se fosse hoje R$300 um pote de creatina. Uma facada. Por que isso aconteceu? Na época surgiu um estudo de um pesquisador muito renomado. E esse pesquisador, ele fez uma metástase, fez um estudo ali com apenas um paciente ali fazendo o consumo de creatina. E aí ocasionou a passagem de cálculo renal. O que esse paciente fez? Ele ingeriu 300 gramas de creatina. Pô, um pote? 300 por dia. Durante, tá. se não me engano, 2 a 4 semanas. Rato. Aí tomou, Nasceu, achou que era todinho. Aí não tem como, né? Nasceu uma achou que era rocha feijão. no... O nego velho tomou de gargalo. assim. Eu tenho uma pergunta da creatina, que eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida. Tem Fala que tomar comigo. todos os dias? Ou tipo, me esqueço de um dia, posso tomar 2 doses no outro dia? Isso aí é uma pergunta muito boa, porque existe um extremismo nisso, sabe? Então, todo mundo fala que a creatina tem que tomar todos os dias. Por quê? Porque ela tem uso crônico. Ou seja, rapidamente ela tem que estar saturando na corrente sanguínea. Só que se tu falhar 1 dia, 2, cara, não é que vai baixar a saturação na hora, entendeu? Então a gente tem assim o cenário de que é importante tomar todos os dias porque ela tem uso crônico e não agudo, ou seja, o uso agudo dá efeito na hora. Tipo, betalina também tem uso crônico, mas cafeína, sabe? Na hora o efeito. Isso, taurina, que tu toma e pum, na hora fica ligadão. Não, ela tem uso crônico, ou seja, ela vai saturando a corrente sanguínea e aí depois ela começa a fazer efeito. Depois do 14º dia, mais ou menos, ela começa a fazer efeito. Legal. Só que se tu falhar 1 dia, 2, ela não vai perder a saturação. Agora, se tu ficar 1 semana sem usar, aí ela baixa a saturação. Aí a gente entra com o processo de saturação. O que tu pode fazer? Por exemplo, uma média assim para ti que tem 80 quilos, 6 gramas de creatina por dia tá bom. Que aí 6 gramas? dá uns 2 scoops. Aí tá tomando 6 gramas de creatina por dia, aí quando vê tu passou
de quinta a domingo sem tomar. E aí tu vai voltar na segunda. Pô, 4 dias na reta, Pô, daí. o que tu pode fazer? 5 dias utilizando 10 gramas por dia. Então tu dá uma saturada no início e depois baixa para 6. É o que a gente costuma fazer. Legal Viu, aí, Rato? Rato. Quando Viu? tu falhar, ó, já sabe. Ó. Viu, Rato? Para de tomar. Eu tô tomando errado também, porque eu tava tomando um scoop. Eu tenho 94, eu tenho que tomar 3. Mas Mas qual é? Tem que ver a marca da tua creatina, porque É o dependendo... Labs aquele, Underlabs. Underlabs. Se eu não me engano, é de 3 gramas o scoop. Aí tu toma 2. Mas tem algumas creatinas que é de 1,5 o Qual scoop. que tu Aí tá tem que tomando? tomar 4. Underlabs. Landerlan. Underlabs. Labs. Acho que tu Underlabs. tá tomando sei lá eu como é que Landerlan. é. Hein? Ô, Rato, mas assim, ó, tu tem que parar de tomar Oi, eu vou essas dar uma 300 dica, tá? gramas. É, não sei querer fazer propaganda, mas o whey dessa marca aí é muito bom, cara. É bom, é bom. É muito bom. Pô, e agora a gente tem que, com esse quadro A Hora do Pump, a gente precisa de um patrocinador desse suplemento, né, Rato? Exato. Matéria-prima dá pra patrocinar e já, daqui da cidade. E aí, a matéria-prima, tu tá escutando aí, sai na frente, hein? E outra coisa, esses tempos eu tava vendo, não me lembro onde é que eu vi, diz que a creatina estão fazendo estudos que diz que melhora o Alzheimer. Sim. Ó. Não sei, isso daí, imagina, cara. É. Cara, isso aí que o Rato falou é muito legal. Hoje em dia tem muito estudo sobre a creatina. Eu fiz meu TCC da faculdade sobre a creatina. Tá louco? Fiz uma revisão bibliográfica dos últimos 20 anos de estudo sobre ela. Então, o que eu consegui ver nesse meu trabalho de conclusão de curso? Que, cara, tem muito estudo falando sobre ela. Os estudos falando sobre o trato cognitivo ainda são rasos, mas está sendo estudado sobre a melhora nos casos de Alzheimer, de Parkinson Parkinson e câncer. Então, Pô, tá louco, pode ser velho. utilizado. É informação riquíssima, hein, Rato? Esse- Pô, nessa eu vim, ó. não, Eita, louco. tu sempre vem. Tu sempre vem. E outra coisa, a creatina, pois é, eu também tô tomando errado. Agora peguei a tua linha aí, Rato, e também tô tomando errado, porque eu tomo um scoopzinho só. Agora já faz uns quantos meses que eu tô tomando. E eu tenho uma dúvida sobre a creatina que eu já tomei creatina sem estar treinando. Posso também? Pode, porque tem muita gente que consome a creatina para manter a massa muscular. Claro, se tu passasse um período, por exemplo, de um mês sem nenhum exercício físico, a tendência é que tu vai perder massa magra, né? Tá, A creatina te ajuda a manter. Então, às vezes, o pessoal assim passa por férias, alguma coisa assim, e não consome a creatina porque não está treinando, não recomendo. Recomendo manter o consumo. Inclusive, em indivíduos não treinados já está sendo utilizado. Por exemplo, esses estudos do trato cognitivo, dessas patologias, ainda são estudos rasos, mas o que é o estudo que a gente chama? Está sendo aplicado testes em pessoas, em humanos. Né? Então, o que a gente já viu de melhora em pacientes não treinados? Quem tem sarcopenia. A sarcopenia é a perda gradativa de massa muscular com o passar da idade. Sarcopenia. Então, a sarcopenia é aquele indivíduo assim, aquela mulher que ela está acamada, que ela está hospitalizada, que ela está perdendo massa muscular por conta de estar parada. Então, a gente já tem, assim, isso já está sendo aplicado, de aquela paciente acamada fazer o uso da creatina para prevenir a sarcopenia, que é essa perda gradativa com o passar do tempo, com o passar da idade, para a pessoa que não está fazendo atividade física. Pô, que massa, Juliano. Viu, pessoal? Tá assistindo hoje a Hora do Pump, muita informação pra ti, e é só nesse quadro que é o podcast 01 de Bagé. E antes de nós seguindo, enquanto o Juliano dá uma descansadinha ali, nós estamos nos estúdios da Play Studio, pra ti também, não, né, que tá assistindo esse programa e também tem o sonho de montar um canal no YouTube, fazer um podcast. A gente tá aqui fazendo uma propaganda pra ti direto da Play Studio, que tu pode entrar em contato com o Felipe Rato e montar teu projeto. Faz o corte e me paga os direitos autorais depois, Rato. Boa, aí tu vem, hein? Tá, então esse é o quadro A Hora do Pump. Uma vez por mês tu vai ter, muita informação ricas aqui. Agora nós estamos falando de creatina. Cara, outro também antes, eu me lembro, Juliano, que tinha aquilo, que tinha que tomar 3 meses a creatina, parar um mês, tomar 3 Ciclo meses. de creatina. Ciclo de creatina. É. Não, e tu tinha perguntado, né, sobre a questão dos mitos da creatina. Sim. E essa parada da Anvisa, né, teve esse estudo e tal, ocorreu a proibição do uso do comércio da creatina. E aí, cara, o que aconteceu? O fato de ter parado isso, é assim, notícia no jornal e tal, então é o único meio de informação, televisão. O que aconteceu?
O pessoal começou a pensar, creatina da pedra dos rins, creatina da pedra dos rins. Então, se E tu pega aí- o pessoal antigo, todo mundo, claro, hoje em dia até que não, mas tem muita gente que ainda acha que Sim. tem a ligação. E, cara, não tem. Porra, tá? que informação valiosa, Não Juliano. tem nada de ligação. Até se tu tiver predisposição genética à passagem de cálculo renal, não vai acontecer se tu consumir creatina. Sim, mas no mínimo quem contou o conto e aumentou o ponto é aquele cara que tá tomando 2, 3 litros de coca por dia também e tomando creatina. Pode ser, né? Cara, é que assim, o gramado vizinho é sempre mais verde. Sempre. E o teu erro tu não vê, tu só vê o erro do outro. Exatamente, importante isso aí. Olha só, nós estávamos falando daquele início, a gente chegou com todo esse contexto do início do pessoal que está iniciando a academia, né? Assim, ó, tem as dúvidas ainda, tirando da suplementação, que é muito importante isso que tu falou, que suplementos, se a gente não quiser usar suplementos, não usa, creatina não dá pedra nos rins, mas assim, ó, ainda tem dúvidas. Eu também tinha dúvida até começar a fazer as avaliações contigo. O que eu tenho que comer antes do treino? E também o que eu tenho que comer depois do treino. Tem muito essa dúvida. Eu tô falando uma pergunta do pessoal que está em casa, né? Que a maioria tem essa dúvida. Cara, e é muito importante essa tua pergunta. Inclusive, eu coloquei essa pergunta como um dos subtítulos ali, um dos assuntos numa palestra que eu realizei. Por quê? Que é algo que por muitos anos foi muito superestimado. Por que superestimado? Porque hoje a gente tem o entendimento que a refeição que tu vai fazer antes do treino, ela não vai te dar tanto efeito por conta da demora que leva daquela refeição virar glicogênio muscular. Ou seja, como eu te disse, glicogênio muscular é o que a gente usa de energia durante o treino. Então tu vai lá, tu vai fazer o teu treino de musculação, teu treino de endurance, teu ciclismo, tu vai usar glicogênio muscular, que é aquele carregamento sanguíneo. Então tu ingeriu o alimento, foi convertido em glicose, tu absorveu aquela glicose. Então, a insulina carrega aquela glicose para onde? Para o teu músculo, e aquela glicose vira glicogênio muscular, certo? Acompanhou o raciocínio? Acompanhei. Então, esse processo inteiro, desde que tu consome o alimento até ele virar glicogênio muscular, ser convertido em glicose, ser carregado por insulina, virar glicogênio muscular, isso demora de 6 a 8 horas. Então, se tu treina de manhã, cara, não vai ser o teu café da manhã que vai te dar energia. Ah, mas eu como um pão e me dá muita energia. Placebo, entendeu? Então, o que vai te dar glicogênio, que tu vai sentir o pump na musculatura, hora do pump. Que vai sentir esse pump é o teu jantar. Aí vai lá o cara e zera o carboidrato de jantar, aí, cara, não vai progredir carga. Só que aí tu me pergunta, tá, Juliano, mas ainda é importante pré-treino? Sim, porque é interessante tu ter um pico de glicose. Se tu ingere um carboidrato simples, um carboidrato que rapidamente é convertido em glicose, tu dá um pico de glicose. Isso te deixa mais esperto no treino. Então ajuda. E aí, se eu te perguntar assim, se tu me perguntar o que é mais importante, então, já que a refeição pré-treino, imediatamente pré-treino, não é tão importante, sim a refeição que tu fez de 6 a 8 horas antes, o que eu vejo como importante hoje? Tu saber o que comer para não te dar um desconforto gástrico durante o treino. Verdade, para não voltar a ficar pesado, ânsia. Banana com aveia. Cara, a banana é uma fruta que tem uma digestão mais lenta porque ela tem menos água. A aveia é muita fibra. Geralmente o cara vai lá, amassa uma banana com aveia. Cara, tu vai ficar, sabe? Vai ficar com gases assim durante o treino. Sim. E aí é que tu vai fazer uma série de força. Aí o teu corpo, quando a gente ingere um alimento, aí o corpo faz uma força-tarefa e começa a jogar mais sangue para essa região, para aquele alimento ser absorvido, certo? Rapidamente absorvido. Aí tu vai lá e tu vai treinar a perna. E aí quando tu começa a treinar a perna, tu começa a jogar sangue para as pernas. E aí tu perde fluxo sanguíneo aqui e aí vomita. É o que ocorre. É por isso que as pessoas vomitam no treino às vezes. É por isso que a pessoa vomita então. Porque tem ingerir um alimento que não tem uma rápida absorção e aí acaba tendo desconforto gástrico durante o treino. Então eu acho que essa hoje é a maior importância. Tu consumir um carboidrato simples, saber o que comer antes do treino para não te dar desconforto gástrico. E a refeição pós-treino também foi muito superestimada. Tinha uma época que a gente tinha que sair do treino, assim, acabou o treino, encosta no lado do supino ali e já manda um wheyzão. Hoje tu tem que aproveitar a janela anabólica que ocorre pós-treino para absorver aquela proteína. Hoje a gente vê que não é tão assim. Essa janela anabólica dura 2 horas.
Então, tu pode ir então pra quer casa, dizer que tomar pode ir teu pra banho casa, bem de boa. tranquilo. Não precisa ser necessariamente whey. Uhum. Pode ser uma comida ali, uma refeição sólida. Aham. Entendeu? Pô, se tu tomar whey ali depois do treino, imediatamente após o treino, beleza, tu já vai garantir a tua proteína, tua reposição de proteína. Beleza, vai acontecer mais rápido. Uhum. Mas necessidade não tem. Então tu pode ir pra casa tranquilo e fazer uma refeição sólida de boa. Ah, legal. E sim, tu sabe que essa era uma grande dúvida minha também. Só que eu tenho uma dúvida que muitos têm também. E eu escuto várias gafes dessa parte. O tempo de comer, quanto tempo eu tenho que comer antes de. Tu já falou depois aí, que vai até 2 horas, Até para 2 chegar em horas. casa, tomar Isso. banho, comer. Porque eu tinha isso quando era mais novo, entrei na academia, que eu tinha que sair da academia correndo ou já comer. É que a gente Ma- ouviu falar, né? Sim, a gente ouvia falar. Mas assim, ó, antes, quanto tempo antes pra mim não passar mal, pra mim não tem isso tudo aí? Entra essa questão assim, ó, por exemplo, se tu consumir um carboidrato simples, o que é o carboidrato simples? Só para ter esse entendimento. É pão branco, né? Farinha branca, doce de leite, que a gente gosta de usar porque é um carboidrato que está em consistência pastosa, rapidamente é convertido. Doce de leite não é gordura, doce de leite É bom, cara. ele é um tipo de carboidrato. Tem gordura, tem um pouquinho da gordura Uhum. do leite, mas não é tanto, é mais um carboidrato. Tá. Rapidamente convertido em glicose. Então esses carboidratos simples, assim, sabe? Por exemplo, tapioca, farinha de arroz, Aham, eu como uma o tapioca. próprio arroz. Uhum. Então é interessante consumir um alimento de carboidrato simples, de glicemia Tá. alta. E, no mínimo, assim, ó, cara, 1 hora antes. Mas é interessante fazer o teste, porque cada um tem um tempo de absorção. Sim. Então Eu- pode ser que eu, Juliano, cara, eu como assim 10 para 6 quando eu saio de casa para treinar, Uhum. eu como ali um pouco doce de leite. 6h10 comecei meu treino, eu já tô até com fome, já digeri. Aham. Agora pode ser que tu vá fazer a mesma coisa e tu vai te sentir mal. Aí Sim. é teste. Aí, pô, me senti mal. Legal. Tô legal. arrotando isso aqui, Uhum. pô, vou comer 1 hora antes. Então é de Tá. meia hora a 1 hora Meio antes que do uma treino. Ó, legal, respondido, mas assim, ó, agora fiquei equivocado Eu tenho uma aqui. pergunta também, posso? Tem, Vamos lá. pode, Rato. Só deixa eu fazer uma pergunta enquanto está na tela pro meu nutricionista aqui. Dale. Quando é que tu vai me liberar pão com doce de leite? Cara, só quando tu merecer. Porra, Assim, ó, não é pra qualquer um. porra, mas... Isso aí não é peixe pra qualquer Pô, pescador. cara, entendeu? quero um doce Quando tu de leite. chegar lá né? e tu meter aquele resultado que tu prometeu pra mim, aí eu vou meter Ah, um então doce de leite. fechado. Aí eu vou lá no Uruguai pegar aquele... Não é pra quem quer, é pra quem É merece. Fala tu comigo, Rato. Não, falando sobre pré-treino, tá? Aqueles pré-treinos que tomam, adianta, ajuda? Ou tem gente importante. que toma energético, Red Bull, enfim. Cara, baita pergunta. Baita pergunta. Bato veio bem, Rato. Não, tô tchê, ele vindo, tá tô vindo. cirúrgico. Eu O homem vejo tá uns quantos cirúrgico. tomando É que, energético antes. é que eu assistindo, como eu faço, tento, né? Fazer uma academia e coisa e tal, é interessante. Eu acho que é dúvida das pessoas mesmo, né? Sim. Mas é dúvida minha, que eu acredito que vai servir pra. Rato, Cara, essa tua pessoas. pergunta é a pergunta que muita gente tem dúvida. com Tem gente que certeza. começa a malhar, daqui a pouco, eu vou tomar isso que é bom, começa a tomar tudo e não sei se realmente é eficaz, né? Cara, dentro disso aí que Verdade. tu perguntou, tem um assunto muito importante. Muito legal a pergunta. O que acontece, cara? Assim, ó, estimulantes, certo? Uhum. Então, o que o Rato falou é sobre cafeína, né? Taurina, betalanina. É o que tem na maioria dos pré-treinos e dos energéticos, Tá. certo? Vamos lá. Precisa? Não. Não precisa. Tu não precisa de um estimulante para treinar. É a mesma questão assim, ó, por exemplo, pô, a gente tá fazendo aqui a podcast. Tu tomou um cafezinho antes, certo? Tomei. Esse cafezinho tem cafeína, né? E a cafeína vai te deixar mais ligado, Pô, vai me melhorar o deixou. teu trato cognitivo. Sim. Ou seja, se tu ingere uma cafeína antes do treino, com certeza tu vai estar mais ativo durante o treino, tu não vai estar com o teu cansaço do dia, certo? Uhum. E aí entra as opções de ingestão de estimulantes. O cafezinho, ele é o mais barato. Recomendo para quem quiser dar uma economizada, mas quem quer dar quem quer dar aquele upzinho assim no treino, mas tá com o orçamento meio apertado, cara, faz um cafezinho, puxa um Nescafé ali, puxa um cafezinho passado, 10, já era. Então o café é ok. Café, ok. Tá. Agora assim, ó, pô, Juliano, eu quero investir, eu quero uma parada assim, ó, que me deixe mais esperto durante o treino. Eu tô sentindo que no meio do treino eu começo a perder energia. Aí vem os pré-treinos. Então, que é o que o Rato perguntou. Pré-treino, o que tem na composição dele geralmente? Tem aminoácidos de cadeia ramificada, tem glicose para te dar um pico de glicose durante o treino, mas qual é o carro-chefe? É cafeína e taurina. E é uma dose muito acima da cafeína que tu ingere no teu cafezinho.
Por exemplo, uma xícara de café, 80 miligramas de cafeína. Numa dose de pré-treino, no mínimo 200, entre 200 a 400. Então, é uma cafeína muito maior. E taurina na base de 800 a 1000 miligramas. Ou seja, a taurina vai te deixar, junto com a cafeína, bem mais alerta, entende? E aí, geralmente, eles colocam a betalanina. Lembra que eu tinha te falado que a betalanina não tem uso crônico? Sim. Não tem uso agudo, é Sim. uso crônico? Uhum. Se tu tomar a betalanina e um dia só, ela não vai fazer efeito. Tu tem que tomar contínuo que nem a creatina. Porém, eles colocam a betalanina no pré-treino para dar um efeito de coceira. Sim, dá A mesmo. betalanina, ela coça. Pô, dá, espiga o corpo do cara. E isso causa um efeito placebo. Porque aí a pessoa pensa assim, ó, vai lá o rato, ele pega Tô e enlouquecido. mete um pré-treino, bota a betalanina, começa a se coçar todo, tira a camiseta, começa a vou dar mostrar o raiva. shape, rasga a camiseta, eu tô louco, não sei o quê. E aí dá uma pira no Tu tá cara, fazendo entendeu? isso aí, Rato, tirando a camiseta. Eu vi ele fazendo isso dia na academia. Agora eu entendi o porquê que ele tava daquele jeito. Tá? Ô, Rato, agora entendi o teu... Tu tirando Tinha a camisa o homem assim, ó. fissurado na Pá. academia. Tinha ele fissurado, É o pré-treino. rasgou assim ó, na mesa do supino. Ih, rasgou. Tá coçando. Pô, não entendi Pô. nada. Tá? Ah, era disso, Juliano? Agora faz sentido. Pô, hein, tem que parar de se drogar com esse pré-treino, Ei, Rato. drogadão de Esse? pré-treino. Não, bata, louco. Mas eu tava viciadinho no pré-treino, eu não conseguia treinar sem pré-treino, tudo é aqui, ó, que manda é a cabeça. Não, e aí, muito importante Me ter dava falado isso aí. esses É. espigos aí. Não, então, assim, ó, resumo da história. O pré-treino, a betalanina é só pra dar uma coceira ali, porque Tá. se tu não usar todos os dias, ela não vai ter dar efeito. É só pra tu te achar que tu tá enlouquecido. A cafeína e a taurina realmente vão ser mais interessantes e vão te deixar mais esperto do que o cafezinho. Porém, tudo vai de acordo com o teu investimento, como tá o teu orçamento. Tá com orçamento curto? Toma um cafezinho, que é o que eu faço. Entendeu? Na minha visão, eu não preciso. Eu não Mesmo sinto que não eu estando preciso. com um orçamento curto, né? Não, é que assim, ó, o que acontece? Eu treino em jejum de manhã. Em jejum não, eu treino de manhã cedo. Como meu pãozinho com doce de leite, eu Legal. tomo meu café preto. Eu tô relaxado. Eu acabei de ter uma boa noite de sono. Então, assim, ó, eu tô zero preocupação na cabeça. Eu tô descansado. Então, eu não sinto necessidade de meter, assim, ó, 400 mg de cafeína de manhã cedo. Então, pro meu caso, eu não preciso. Hoje eu não tô tomando pré-treino. Vou te dar outro exemplo. Eu tava treinando meio-dia antes de treinar às 6 da manhã. Meio-dia eu já atendi durante toda a manhã. E então chegou no horário do almoço, que dá aquele soninho, aí eu tava usando o pré-treino. Então cabia no meu orçamento, eu entrei com o E pré-treino. já lançasse aquela de rasgar a camisa também, azar. Não, aí eu treinava sem camiseta, né? Que aí se eu coçasse, eu roçava as costas na parede ali e já era. Já era. Olha, muito importante o que tu falou sobre o sono aí agora, tá? Porque a gente falou de alimentação, suplementação, mas nesses minutos finais, assim, ó, sobre o sono, a importância do sono também, porque tem até eu acompanho o Wesley falando O Wesley. sobre a higiene do sono, mas aí já é para outro âmbito. Mas a importância do sono no treino. Vamos emendar sono e também a hidratação. Tá. Posso fazer mais um gancho? Pode? O gancho do estímulo, do estimulante. Então, assim, Tá. a questão do estimulante. Só para finalizar a pergunta do Rato ali. Ele Tá. falou também sobre energético. O energético, uma dose de Red Bull, uma dose de Monster ali, se equipara à quantidade de taurina de um pré-treino no estimulante, só que tem menos cafeína. Então, tu tomar um energético, uma lata de energético, dá pra gente resumir que é a mesma coisa de tomar uma dose de pré-treino. Só que o energético tem menos cafeína, tá? Aí, por que eu quero fazer esse gancho com sono? Não recomendo o consumo assim, ó, de energético, de pré-treino após as 4 horas da noite. Porque aí vai interferir na qualidade do teu sono. Interessante. Tua pergunta, qual é a importância do sono? Tudo acontece nele. Então, assim, a qualidade do nosso sono interfere na melhora do nosso trato cognitivo, no nosso comportamento, né? Questão, assim, de agressividade, de ansiedade, controle de tudo relacionado ao nosso comportamento acontece durante o sono. E trazendo para o nosso mundo aqui, aí entra a questão que a recuperação. Então, a tua recuperação vai acontecer durante o treino, durante o sono. Se tu não tiver uma boa noite de sono, tu não vai te recuperar. 2022, nunca mais me esqueci, fui num congresso em Porto Alegre, tiveram 12 palestrantes. Dos 12 palestrantes, 11 abordaram sobre a importância do sono. E um deles trouxe um estudo em que fizeram assim, pegaram um grupo de pessoas, se não me engano era uma média assim de 50 pessoas, essas pessoas dormindo de 4 a 6 horas por noite. Acompanharam durante 3 meses. Pegaram essas mesmas 50 pessoas,
passaram 3 meses dormindo de 7 a 9 horas. Pô, já dormiram mais? Fizeram testes, testes de cognição, Uhum. né, entre um e outro. Teve uma melhora em 40% Meu no trato Deus. cognitivo. Tá Ou doido. seja, o sono é o carro-chefe. Aí tu pensa assim, ó, o cérebro é um músculo, certo? Sim. Então, se o cérebro se recuperou em 40% mais, aumentando 2 horas de sono, imagina o resto da nossa musculatura. Uhum. Então, o sono é muito importante. É o carro-chefe, É então. o carro-chefe. Pô, Tudo acontece nele. pô, legal. E também no gancho da hidratação, tu diz também que a pessoa também soube beber bastante água. É algo muito subestimado. Porque, assim, qualquer profissional da saúde, médico, nutricionista, a gente ouve falar o quê? Toma água, beba no mínimo 2 litros de água. Uhum. Né? Organização Mundial de Saúde sempre fala e tal. A gente sempre tem recomendações da água. E eu acho que de tanta recomendação o pessoal subestima. Tá, beleza, eu sei que eu tenho que tomar água. Mas eu tomo aqui um copo de manhã quando eu acordo e um copo de tarde. Cara, é muito importante mesmo. É nítido a diferença de um paciente que tem uma boa hidratação para o paciente que não tem uma boa hidratação. Te falo em resultados estéticos e a nível de saúde. Uhum. Então, a questão de regulação de taxas, né? Glicose, colesterol, triglicerídeo, bater a quantidade de água é muito importante. E em relação a resultados estéticos, primeiro em relação à fisionomia, ou seja, a qualidade de pele, cabelo, que as mulheres assim têm um certo cuidado na questão de É enfraquecimento tudo dos com a cabelos. água. Tudo água. A Pô. água é muito importante, enfraquecimento de unhas, dentes. Água em questão saúde, assim, tem que bater, ajuda muito. Ah, mas eu tomei bastante mate. Então, o mate, Vem ele essa aí, não né? deixa de ser água. Ele é água entrando no teu corpo. Uhum. Só que por que a gente fala que não conta o mate e o chá? Porque se a gente falar que conta, o pessoal não vai consumir água pura. Sim. Então, o mate ele pode fazer parte da tua hidratação diária, mas não pode ser somente do mate. Entendi, Entende? porque parece que, eu não sei se é mito ou verdade, mas diz que quando tu ferve a água, perde o oxigênio da água. Isso Não? aí é besteira. Besteira? Ela perde alguns micronutrientes, assim, ela perde alguns... Como é que se chama? Não é micronutrientes, mas ela perde alguns componentes ali. Pô, Mas legal. ele legal. segue te hidratando. E outra coisa, Mas é que água é diurético também, né? É tipo, é água não, mate. Sim, por conta das ervas. É, tipo, se tu toma 1 litro de mate, não é a mesma coisa que tomar 1 litro d'água. É. Tô errado? Ah, entendi. Isso, o que acontece? Tu vai estar Pô, ingerindo aquela tá água. vindo. Não, ele tá cirúrgico. Tá, Ele tá cirúrgico. Tchê, tu tem que estar aqui, ó. Tu visse? É. Só que tu não tá aqui porque agora nós vamos anunciar o nosso sidekick, senão tu estaria aqui, ó. Não consigo entrar nessa cadeira aí, não é pra mim. Juliano, já falamos de suplementação, falamos sobre iniciais nos treinos, as dúvidas iniciais de treino, falamos sobre sono, hidratação, completasse esse programa e o seu TEDSEC já passou 1 hora. Sério? 1 hora que se loucura, passando. velho. Então, assim, pessoal, esse é a hora do pump, mas antes de nós fazermos os encerramentos e mais alguma coisa que eu falei que ia ficar muita coisa para depois, né? Mas calma tu que tá assistindo em casa, porque é o seguinte, pessoal, lembra que eu falei que tinha uma surpresinha no final para vocês? Então a surpresinha é o anúncio do nosso novo sidekick. O nosso novo sidekick é o cara que vai ficar aqui, ó, no meu lado, na cadeira 2. Nós temos o Psicologia em Pauta uma vez no mês, que é eu e o Diocene de co-apresentador aqui. E quem será o novo? Hein, Rato? Ah, eu não tenho nem ideia. E aí, Juliano, o que tu me diz? Tchê, pelo que tudo indica, eu acho que sou eu, cara. É tu mesmo. Então quero te dizer, Juliano, seja bem-vindo ao mais... Agora, tu é da equipe Brunão Cast. Estou anunciando Show. para ti o nosso novo sidekick, é o Juliano, que vai se fazer presente uma vez no mês, aqui fazendo quadro e conteúdo da equipe do Brunão Cast. Bem-vindo, Juliano. Muito obrigado e vai ser muito massa. Vai ser muito Então massa. vocês já se identificaram com o Juliano aí? Então assim, ó, ele é o nosso mais novo sidekick, o nosso co-apresentador aqui, que todos os profissionais que vierem na hora do Pump, que é esse programa que vai ter uma vez no mês, o Juliano vai estar guiando esse programa junto conosco aqui na Play Studio. Gostou da novidade? Gostou, Juliano, da novidade? Fantástica. Pô, legal, vai dar Pra muito cima. certo essa ideia. E assim, ó, antes de nós encerrarmos isso aí, o pessoal que tá assistindo, ó, já te inscreveu no canal do Brunão Cast? Tu já clicou aí no curtir o vídeo, entrou lá no Instagram e procurou Brunãocast? Vai lá, estamos em todas as plataformas digitais e até no Spotify. Não quer olhar pra minha carinha aqui?
vai lá, só escuta a voz, né, Juliano? E antes de nós encerrar, então, o seguinte, Juliano, essa é a tua câmera aí, quero que tu faça teus agradecimentos e a conscientização sobre alimentação para quem está iniciando e no geral para ti. Show de bola. Então, assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença. Muito obrigado. Assim, o fato de eu estar aqui falando sobre nutrição é algo, assim, para mim, muito satisfatório, porque eu sempre gostei de conversar, de falar e poder passar para as pessoas o pouco de conhecimento que eu tenho. Eu acho que é muito gratificante e muito importante, porque eu sempre falo que antes da gente tratar do esporte, tratar da performance, a gente tem que tratar a questão saúde. Então vai ser um prazer, foi um prazer estar aqui hoje e vai ser um prazer manter com vocês aí na hora do pump. Show de bola, Juliano. Muito obrigado por ter aceitado também, porque assim, ó, desde do nosso outro sidekick, que é o Diocene da equipe do Brunão Cast, a gente pensou muito a dedo que a pessoa que seria adequada para estar nesse novo quadro. Então, nós estamos inaugurando um quadro e quem está assistindo sabe que o nosso apresentador, agora nosso co-apresentador, é o Juliano. E da minha parte, pessoal, hoje, muito obrigado. Obrigado, Rato, pela participação aí também. Valeu, tamo junto. Tamo junto, obrigado É nóis. à estrutura da Play Studios aqui. E muito obrigado e até o próximo programa do Brunão Cast. Tamo junto. Aí, Juliano, dá um tchauzinho pra tua câmera ali. Tamo junto. É os guri. E aí, curtiu o programa? Legal, né? Então dá essa moral pra nós, curte esse vídeo e compartilha pra um amigo teu que precisa ver esse programa. Então vem com o Brunão Cast, tamo junto.